Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente repercute o grande empate do Inter lá em Fortaleza, e é um resultado muito bom, uma atuação que dá pra gente fazer algumas ressalvas, mas principalmente o escândalo da arbitragem contra o Internacional neste empate em 0-0 fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Roger Machado falou sobre isso e também sobre ter poupado os principais jogadores da equipe. A preocupação agora com Johan Carboneiro. E uma resposta que eu quero mostrar pra vocês que, cara, me tocou e me chamou muita atenção e mostra por que o Roger é um dos melhores profissionais do futebol brasileiro. O presidente Barcelos foi para os microfones e fez o correto: reclamar daqueles que prejudicam o Internacional. A gente vai repercutir tudo isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade na KTO. Quem não sabe ainda como faz o registro, se tu tá me assistindo pela tua televisão nesse momento, o mais fácil é tu pegar o teu celular, aponta a câmera dele para esse QR Code que tá aí na tela de vocês, aponta para ele porque vai aparecer o link. Tu entra nesse link e faz o teu registro. Se tu tá pelo notebook, tablet, celular, vai no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo, é o mesmo link, entra por um deles que ele vai te direcionar para a aba de registros de kto.bet.br. E aí tu dá uma olhada nas odds. Eu me dei bem lá no debate raiz na coroa. Vou ganhar minha coroa da semana, tá? Eu joguei na derrota do Grêmio por 2-0 pro Flamengo, cravei. No do Inter, acertei que seria empate, botei 0-0 lá, botei 1-1, aliás, lá, mas ficou no 0-0. Então vou ganhar no jogo do Grêmio, na derrota do Grêmio pro Flamengo por 2-0. KTO é isso, pra brincar, pra se divertir, tá? Gente, vamos lá. A gente precisa falar desse empate do Internacional contra o Fortaleza. Um empate muito bom, e eu vou destacar na sequência o vestiário do Inter, porque é um empate muito comemorado nos bastidores. Eu também considero um baita resultado tu jogar 3 rodadas de Brasileirão, empatar contra o Flamengo no Maracanã, talvez o melhor time do Brasil ao lado do Inter, na minha opinião pelo menos, contra o Fortaleza, que é muito difícil jogar fora de casa, e ainda ganhar o seu jogo em casa contra o Cruzeiro, cara, do jeito que ganhou, né, 3-0, um banho de bola, é muito importante. É muito importante, são resultados muito bons nesse início de ano, né? São 17 nesse primeiro semestre, né? 17 jogos de vencibilidade, o Inter chega com esse empate contra o Fortaleza, tá? É um Inter mais maduro com o Roger Machado, cada jogo. Dá pra dizer aqui que não foi uma grande atuação do Inter. O Inter poupou aí Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, que ficaram em Porto Alegre, mas o Bernabé e o Ener Valencia, que começaram no banco, né? Jogaram o Ramon na esquerda e o Borré lá na frente, e o Inter arranca o empate contra o Fortaleza. E que era natural que o Fortaleza fosse jogar mais que o Inter, porque tá jogando em casa, é difícil jogar na casa do Fortaleza, e o Fortaleza tá mais desesperado que o Inter, porque não tá fazendo um bom ano até aqui com o Vojvoda. Talvez o pior ano aí sob o comando do Vojvoda, mas ainda assim é um bom time, com bons jogadores, e que é difícil jogar fora de casa. Mas aí a gente tem que falar sobre o prejuízo que a arbitragem deu para o Internacional. O pênalti não marcado no Agustin Rogel no segundo tempo é um escárnio, é um absurdo, e tem que ser tratado dessa forma sim. Para aqueles que estavam do outro lado e também lá em Belo Horizonte reclamando da expulsão do jogador do Cruzeiro contra o Inter no Beira-Rio, cara, aquele lance é interpretativo e discutível. Para mim, o Marcelo de Lima Henrique acertou. Para muitos, não acertou e errou, mas ficou claro que era um lance interpretativo. Agora, nisso que vocês estão vendo, não há interpretação, minha gente. Não tem interpretação, minha gente. O Davi Luiz deu um bico na cara do Rogel. Não tem nem comparação com o lance da semifinal, todo mundo lembra do pé alto do jogador do Grêmio no jogador do Juventude. Não tem nem comparação. Nesse, é um chute na cara do jogador do Inter dentro da área. É pênalti, e digo mais, seria para expulsão. Mas eu não coloco nem expulsão, eu coloco o principal. Foi pênalti. Foi um pênalti claro. E aí alguém mandou na Super Jornada Colorada KTO, que eu tava apresentando aqui na live do canal do Baldaço, e é verdade. Só que aí chega o Inter e outros clubes do futebol brasileiro, e porque o sistema é F, é verdade que o sistema é F, é uma M o sistema. Mas votaram a favor da reeleição do Edinaldo, que não faz nada pra melhorar a arbitragem.
Mas o pênalti não marcado pro Inter é um absurdo. Só que eu quero saber se o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, agora vai ligar pro presidente Barcelos, como ele disse que ligou pro Pedrinho Lourenço, e pelo visto liga para todos os presidentes agora quando erra. Eu quero saber se o árbitro da partida vai ser afastado e o VAR também, porque o VAR não chamou para revisão. Não chamou para revisão. Eu quero saber se eles vão ter ligação do presidente do Edinaldo, se o Barcelos vai ter ligação do Edinaldo amanhã, e eu quero saber como é que vai ser o áudio desse VAR, que não recomendou nem a revisão. Eu quero saber se esse árbitro vai ser afastado, se o VAR também vai ser afastado. Porque num lance que era interpretativo, que não tem nem comparação, que foi muito menos... para muito menos discussão o lance do jogo do Cruzeiro, e foi já uma grande discussão, teve afastamento. Vai ter para esse lance também? Pois é, gente. Pois é. Mas o ponto tem que ser comemorado. O Inter não fez um grande jogo sem seus principais jogadores. O Inter não vai jogar bem em todos os jogos, isso é importante de colocar aqui. E bola lá, bola pra outra. Bola pra outra, tem jogo quarta-feira contra o Palmeiras. 17, jogos de invencibilidade do Inter no ano. O Inter sexto colocado com 5 pontos. E aí tem ali Flamengo e Palmeiras com 7, Juventude, Vasco e Fluminense com 6. E o Inter com 5 vai ter um jogo em casa pra quem sabe chegar aos 8. E aí, quem sabe até liderança, aí vai ter Grenal no final de semana. Vamos ver como é que vai ser essa situação, tá certo, gente? Bom, o Roger, depois da sua entrevista coletiva, ele disse que foi um ponto muito importante conquistado fora de casa, tá? Ele poupou os jogadores que tinha que poupar e colocou os que estavam mais descansados, priorizando quem tinha menos minutagem. E ele disse que era um jogo difícil por ser um adversário pressionado, um campo quente, né, um lugar quente lá em Fortaleza, no Ceará. Segundo o Roger, foi um primeiro tempo muito equilibrado e truncado, tá? Que o Vojvoda botou sempre 2 atacantes em cima de cada zagueiro do Internacional, do Rogel e do Vitão. Ele dobrava os atacantes em cima da zaga do Internacional e que no segundo tempo o Inter conseguiu manter um bom nível, articular mais a bola e criar alternativas. Ele disse que as trocas foram positivas, principalmente na entrada do Tabata, do Diego Rosa e do Pastor, como ele chama, que é o garoto volante Luiz Otávio, e que, na visão dele, é um primeiro tempo equilibrado e um segundo tempo que o Inter foi um pouco melhor que o adversário. Ele citou que sim, foi um pênalti claríssimo não dado para o Internacional e que talvez também pudesse ter ali, e eu acho que é importante colocar aqui, tá? E isso é verdade, para mim o Vitinho tinha que ter sido expulso, tá? Para mim o primeiro cartão dele foi errado, mas foi dado na falta em cima do Marinho, que para mim não existiu, só que eu até não condeno o árbitro, porque eram muitos jogadores num bolo, parece que tem um toque do Vitinho, mas o replay ali dá pra ver que ele não toca no Marinho. Só que ele já tinha amarelo. E ele dá um carrinho no jogador do Fortaleza. Ele tinha que ter sido expulso. Não tem problema nenhum falar isso aqui. E o Roger mesmo disse isso e concordou que talvez o Vitinho devesse ter sido expulso. Mas ele disse que foi um resultado bom porque conseguiu descansar os atletas e conseguiu um ponto num jogo difícil fora de casa, tá? O Roger destacou que ele tem frisado muito no vestiário que na parada do Super Mundial a equipe do Inter tem que estar entre os primeiros colocados, porque é isso que vai possibilitar um sprint no final do campeonato para brigar por título. E os campeonatos nacionais, tu perde ele nas 10 primeiras rodadas e ganha nas 10 últimas. Então que tu precisa estar de qualquer jeito dentro dessa briga. E que esses pontos tirados fora de casa de adversários importantes, como Flamengo e Fortaleza, são muito importantes, tá? O Roger também destacou que, infelizmente, não tem a criação humana, uma máquina para saber que o atleta que ele vai se machucar naquele momento exato. Tem o exame do CK que tu pode saber que ele tá mais propenso porque ele tá mais desgastado. Mas saber que ele vai se machucar ali e poder tirar ele, não tem o que fazer. Tem exames que, como ele disse, o CK dão indicadores. E aí ele diz que o trabalho de força durante a semana é muito importante. E que quando tu não consegue fazer ele com uma carga mais alta, tu tem que dividir essa carga para cargas mais baixas. E ele disse que lamenta pelo Carboneiro, que saiu sentindo alguma coisa, me pareceu, na coxa. E talvez, se ele também tivesse sido um jogador a não começar, talvez não tivesse essa lesão. Não sabe ainda o grau dessa lesão, né? Mas ele sai no final do primeiro tempo sentindo alguma coisa. Pode até não ser lesão e ser somente um desconforto. O Roger destacou que ele vai dar uma forçadinha pra ver se o Vitor Gabriel volta até o jogo contra o Palmeiras, tá? O Rogel, cara, vamos lá. Hoje ele sofreu um pênalti claro. Até hoje não fez um jogo tão ruim, na minha opinião, o Rogel, tá? Mas é um nível diferente, né, gente? É um nível bem abaixo. O Juninho já tá no DM, não pode jogar com o Vitão. O Vitor Gabriel foi primeiro aí pro DM, mas ele já tá voltando a trabalhar no campo. E o Roger disse que vai ver se dá uma forçadinha pra ele já trabalhar com bola e quem sabe voltar contra o Palmeiras na quarta-feira. E aí o Roger, pra mim, dá a melhor resposta da noite. Cara, o futebol precisa de mais
profissionais como Roger Machado. Olha só o que ele disse sobre os voos fretados do Inter e a importância dos jogadores, mesmo que cheguem 6 da manhã em Porto Alegre, voltem para Porto Alegre, não durmam fora e depois voltem. Olha o que o Roger falou. A organização dos voos de fretamento nos dá a capacidade de agora a gente fazer uma refeição no próprio vestiário, né, e voltar para casa, mesmo que chegando às 6 horas da manhã em casa, o atleta dormir e acordar com um beijo da sua filha logo no almoço, com a esposa chamando para almoçar. Isso para mim tem um benefício absurdo, né, porque tu descansa o músculo pela cabeça. Né, há alguns anos eu já não faço mais concentrações, né, porque eu acredito que em todo esse nível de estresse e envolvimento emocional que a gente fica, quanto mais próximo tu ficar perto de casa com as pessoas que te querem bem, recupera melhor. Né? Então, recuperar a cabeça, que recupera o músculo, usar todas as ferramentas que a gente tem dentro do clube, a estrutura para a gente recuperar bem os atletas, escolher aqueles melhores que vão estar à disposição e botar a faca no meio dos dentes e ir pra guerra. Não tem outra escolha. Boa noite, Roger. Cara, o futebol precisa de profissionais como Roger Machado. Essa resposta, para mim, sintetiza muito isso. Depois, o presidente Barcelos falou. Ele fez só uma manifestação, não foi uma entrevista, os repórteres não tiveram oportunidade de perguntar para o presidente, mas ele fez uma manifestação necessária. Primeiro, ele enalteceu o ponto conquistado pelo Inter fora de casa, que ele sabe que é sempre difícil jogar contra o Fortaleza lá, e que o Inter teve 2 jogos fora nesse Brasileirão e buscou pontos. E ele fez uma convocação para o torcedor lotar o Beira-Rio contra o Palmeiras, jogo que é às 7h30 da noite, na próxima quarta-feira também pelo Brasileirão. E quando ele fala de arbitragem, ele diz o seguinte: não nos agrada estar aqui para falar de arbitragem. É um tema cansativo, mas temos que registrar. Na nossa opinião, um lance claríssimo de pênalti. O Rogel foi atingido na hora que ele faria o gol. Para não dizer que estou falando só do lance que nos prejudicou, ele poderia ter interpretado no lance do Vitinho e o expulsado. Precisamos entender se as coisas vão funcionar como a CBF tem falado. Acredito neles e sei que são sérios. Sei que a CBF quer melhorar a arbitragem. Um parêntese. Presidente, não seja ingênuo. Tu sabe que o trabalho da CBF é patético, é porco, para dizer o mínimo. O trabalho do Edinaldo e da CBF é muito, muito ruim. Muito ruim. E vai seguir porque os clubes e as federações, infelizmente, reelegeram o Edinaldo Rodrigues, que não está nem aí para o futebol brasileiro, nem aí para a arbitragem brasileira, nem aí para os clubes brasileiros. E todo mundo sabe o que saiu na revista Piauí, as informações que eles trouxeram e que são escandalosas. Escandalosas. E se fosse em outro lugar que não na CBF, provavelmente ele nem estaria mais. Bom, seguindo, o presidente ainda diz: mas o jogo de hoje merece ter o mesmo tratamento que o lance que não foi duvidoso contra o Cruzeiro. O árbitro foi afastado. Esperamos o mesmo tratamento. Os critérios têm que ser claros. O VAR é uma ferramenta que tem que ser usada em caso de dúvida. E sequer o VAR chamou. Temos que lamentar isso. E o presidente está certo. Deixa tua opinião sobre o jogo, sobre essa questão de arbitragem e tudo que a gente trouxe aqui nesse conteúdo. Não esquece, teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que a gente vai voltar para falar mais do Inter. E nos próximos dias estaremos com mais conteúdos aqui no canal Lucas Dias Repórter. Fiquem ligados. Vai ter vídeo pela manhã, Café com o Lucas, e a gente vai trazer muita opinião, eu vou responder vocês inscritos, vai ser um vídeo mais longo, vai seguir tendo vídeo do início da tarde com informação, teremos lives no final da tarde aqui no canal Lucas Dias Repórter e o vídeo da noite que vocês estão acostumados. 4 conteúdos por dia, eu quero todos vocês aqui comigo, tá certo? Então deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijão, um abraço e até a próxima.